Sejam bem-vindos e bem-vindas à Quinta de Histórias de Novembro, um espaço-tempo pelo movimento da cidadania planetária ecologada, e eu tenho a alegria, meu nome é Laura Lobo, eu me expresso através da Todos os Cantos, e eu tenho a alegria hoje de receber uma pessoa muito, muito querida, que passou 12 dias viajando pela Islândia de motorhome. Bem-vinda, querida Angélica Cavalheiro, minha querida amiga, que fez aniversário ontem. Então, recebo, nós estamos celebrando o seu aniversário hoje também, contando as suas aventuras. Bem-vinda, querida. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vindo, é uma honra e uma alegria, Angélica. Eu não estou vendo a turma no YouTube, mas eu vou ver aqui no celular. Muito bem, para quem ainda não conhece a Angélica, eu vou ler um pouco sobre ela. A Angélica é uma mulher experiente, apaixonada pela vida, trilhou uma longa carreira como executiva em marketing, eventos e comunicação, atuando em empresas no Brasil e no exterior. A Angélica é bem viajada. Inclusive, ela produziu as 2 primeiras versões da Jornada de Mulheres, que a gente desenvolve desde 2018, lá as 2 versões na Bahia, que é onde a Angélica tem a alegria de viver. Hoje, está aposentada, então ela se dedica ainda aos eventos, né, a viver com leveza e propósito, é voluntária em diversos projetos de sustentabilidade e cultura de paz. É peregrina de 2 caminhos de Santiago, lá na Espanha, é caminhante, viajante incansável, e encontra na natureza sua maior inspiração. Cada jornada é uma oportunidade de conexão, aprendizado e renovação. Querida, gratidão imensa. Agora que eu vou ver quem está aqui, a Vanessa Pinheiro. Bem-vinda, Vanessa. Chamei alguns amigos aí, vamos ver se aparece alguém. Às vezes é mais fácil assistir depois. Muita gente gosta de assistir depois. Muito bem. A gente vai falar, a Angélica passou, então, 12 dias na Islândia de motorhome. Então, vamos começar primeiro a falar sobre o que é, ou onde fica a Islândia, né, gente? Olha, Estados Unidos aqui, a Europa aqui à direita, e a Groenlândia, e aqui a gente já tem o Polo Norte, e aqui a Islândia, vejam só, uma ilha muito, muito, muito especial. Então, se eu for falar um pouco da Islândia, eu vou tomar a liberdade de apresentar um pouquinho, né, que a Islândia também é conhecida como Iceland, pelo frio rigoroso. Ela se localiza ali no extremo norte da Europa, onde eu mostrei, no alto do mapa mundi, e ela possui uma história fascinante de navegadores guerreiros, de vikings, além daquela paisagem maravilhosa, exuberante, extremamente linda, que encanta a todos e encantou muito a dona Angélica. E pela sua localização, a Islândia é um país com poderosa atividade vulcânica, uma das responsáveis também pelo seu surgimento. Os vulcões têm nomes impossíveis de se pronunciar, nem vou tentar, e um deles lançou cinzas por importantes rotas aéreas no norte da Europa. A gente lembra aquelas situações que aconteceram há alguns anos, e, ao mesmo tempo, trazem vida e medo a quem é morador dessa ilha. É exatamente esse movimentado ciclo geológico que move a espetacularmente inóspita, selvagem paisagem do país. Ela possui mais de 170 piscinas geotérmicas,
a gente vai ver isso com a Angélica, geleiras, lagos, a bela cascata de Gullfoss e o Parque Nacional, que eu também nem vou tentar falar, pronunciar. Essas atrações todas estão entre as principais paraísos da Islândia. E para quem curte, então, atividades ao ar livre e lindas paisagens, como nós, né, Angélica? Sim. Realmente uma maravilha. Então, a gente começa perguntando, Angélica, a quem você é grata? Olha, a grata, assim, a vida, né? E, assim, acho que os meus pais, né, que gostavam, adoravam viajar. Meu pai era um grande aventureiro, meu pai adorava viagem, né? Viajava, quando eu estava para nascer, 20 dias antes de eu nascer, ele estava no Xingu, fazia 20 dias. E minha mãe disse que eu esperei ele voltar do Xingu para eu nascer. Né? Então, assim, meu pai tinha esse espírito da aventura. Meu pai ele trabalhava, eu morava no Jabaquara, ele trabalhava no Sumaré. Cada vez que ele ia para a empresa, que a gente ia para a empresa com ele fazia um caminho diferente, adorava uma trilha, adorava um caminho diferente. Então, acho que eu sou grata a essa curiosidade que ele tinha, e é isso, né? Essa energia toda que me fez. Então, grata à vida e todas as oportunidades que apareceram na minha frente e que me deram essa chance, né, de desfrutar de tudo isso, e todas essas viagens que eu amei, que amo fazer, né? Pois é, foi difícil escolher o que trazer para a Angélica compartilhar com a gente, que ela ainda vai trazer outras, porque ela é uma viajante, uma peregrina de vários caminhos, né? Já morou fora do Brasil algumas vezes, enfim. E aí, Angélica, como foi a preparação para essa jornada? Primeiro eu vou perguntar por que você escolheu essa paisagem geográfica? Então, eu tenho um wish list, né? Aquela coisa nunca foi muito na prioridade, porque sempre foi muito distante e muito cara, né, para o meu budget. Então, assim, nunca tinha lá, ele estava lá, né? E a Islândia sempre me atraiu pela aurora boreal, né? Então, assim, sempre tive essa coisa, um dia eu vou lá, vou ver essa aurora boreal, né? Então, a Islândia, assim, estava na lista, mas era uma coisa, assim, que, né, não tinha uma grande expectativa de ir, né, assim, de um problema, porque é muito caro, né, continua sendo muito caro, né, então, ela estava na lista, né, e aí um amigo me chamou, né, assim, um amigo que eu já tinha feito um dos caminhos de Santiago que eu fiz, eu conheci. Aí eu vou para lá e eu vou alugar um motorhome, não sei o que aí eu tô junto, né, pode me incluir. Super convite, Angélica, um super convite. Um super convite, né? Então foi assim, não foi muito uma escolha. Eu acho assim que o universo me escolheu, sabe? Eu me sinto muito escolhida na vida, assim, sabe? Eu acho que algumas coisas que eu gosto, elas me escolhem também para que aquilo aconteça, né? Então eu acho que foi mais o universo mesmo que escolheu essa oportunidade. Eu já tinha feito uma viagem grande esse ano, que eu fiz o caminho primitivo, né? Então, não tinha uma expectativa assim, de fazer uma outra grande viagem, né? Então, realmente, ela surgiu aí, foi ótimo. Que interessante. Gente, ela falou do caminho primitivo a Santiago de Compostela, na Espanha, sim. que é um dos lugar, caminhos, né, que chega em um Santiago. dos caminhos, né? E é interessante quando a gente fala, quando eu pergunto por que a escolha dessa paisagem, algumas pessoas falam, foi a paisagem que me escolheu, que me chamou. César veio falar de África Profunda, também é um convite para vocês curtirem o canal da Todos os Cantos, porque lá tem diversas, tem a Fabiana Martim, que foi a última, tem a doutora Daniele Silvestre, que é uma grande médica de áreas remotas, veio contar a experiência dela no Polo Sul, na Antártica, e eles respondem, algumas paisagens nos escolhem, é muito interessante, é um chamado, né? E dentro do mesmo ano. E aí, vamos mostrar agora por onde a Angélica andou, né? Então, aqui está a Islândia, né, Angélica? Aí está a Islândia. Eu fiz alguns prints de tela, né, que
que é bem interessante, porque a gente só pode fazer lá, né? Eu estava até montando alguns mapas agora com a Laura. Eu falei, Laura, tem algumas coisas que só quando você está lá mesmo, né? Então, aquela bolinha azul que tem aquela, como se fosse um facho de luz, né? Na direção de. Todo mundo já deve ter visto isso no Google Maps, né? Então, quando ele está lá no cantinho ali não sei se é do canto esquerdo, né? Não, vamos dizer assim, olhando o mapa, está na região leste, né? Do oeste, desculpe, na região oeste da coisa. Então, esse foi fazendo alguns prints. Esse era um print acho que era o terceiro dia aí já, né? Eu já tinha feito 2 dias aí perto de Reykjavik, que é a capital, e aí fomos nessa península, né? Então, fui fazendo alguns prints assim, né? De que tô lá, né? Eu estava lá. eu tô no mapa. E por falar no mapa, né? Por falar em Eu Estou no Mapa, vamos acompanhar essa viagem com você, Angélica? Deixa eu voltar aqui. Tudo bem. Então, vamos lá. Aisha, esse é uma bem-vindos. O que significa essa palavra? Olha, eu não sei ler, mas eu acredito que seja um welcoming. Tá vendo que tem um welcome e tem um rei, ou tem bem-vindo à Islândia. Qualquer coisa. Foi a primeira palavra. Foi uma das poucas palavras da língua islandesa que eu consegui imaginar que fosse alguma coisa assim, amiga, porque de verdade Sim. Já está lá o mapa, está lá no fundo, né? Você já vê as geleiras, né? Então foi um welcoming, assim, de bem na hora que eu cheguei no aeroporto, assim, né? Já falei, nossa, já está me recebendo, né? Nossa, que muito interessante isso. Aí a gente vai ver outras imagens. Deixa eu ver se essa daqui a gente consegue ver esse melhor. daí é um dos prints que eu fiz agora há pouco, né? Que dava para ver a rota, né? Então, aqui, esse foi o primeiro dia, isso, que eu fui para a península, né? Que tem subindo, né? A mais ao norte, aí eu virei para a esquerda, né? A gente fez essa península, né? Que é pequena. E nessa ponta dessa península, onde está a bolinha vermelha, tem um vulcão. E é um vulcão, é uma geleira, né? Que era um vulcão e virou uma geleira. Então, ele você contornamos todo ao redor dessa península, né? Contornamos todo. E aí a gente foi para lá e depois a gente voltou. A gente teve problema com a van, tivemos que trocar a van 2 vezes. Então, assim, perdemos 2 dias só nessa confusão, né? Da van. Eu chamo de van, né? Mas é um motorhome. É um motorhome. É um camping van, que eles chamam, né? Lá eles chamam de camping van. É uma van de camping, né? Vamos dizer assim, né? Então, muito legal. A gente falava e ela é uma van Sprinter, né? É uma van que realmente é uma van adaptada para ser um motorhome, né? Muito legal. Você falou de geleiras. Vamos falar. Você me contou, foi com você que eu aprendi a diferença entre as geleiras e os fiordes. Isso. Esse eu aprendi lá também, né? E você olhar um pouco mais para cima, ali para a esquerda, tem como se fossem uns dedinhos, assim, né? Depois, indo mais para a direita, bem lá no norte, tem, acho que chama Skull, alguma coisa ali. Que são os fiordes, né? Os fiordes são montanhas, morros, né? Porque a Islândia não tem altas montanhas, não é como as cordilheiras que a gente conhece, né? A dos Andes, a cordilheira, né? Dos Alpes, né? Ela não é uma grande cordilheira, os morros são baixos, acho que o mais alto tem 2.000 e poucos metros. Então, essas geleiras, elas estão no topo desses morros, que não são grandes, não são muito altos. Mas esses morros, só é um fiord quando ele tem uma geleira em cima. Então, o fiord, ele está próximo dos oceanos, né, das costas. Então, essa geleira corre para os oceanos, né? Ela corre para a costa, né? Quando ela derrete, né? Então, elas ficam maiores ou menores, dependendo da época do ano, e na medida que elas descongelam, elas escorrem por esses morros que são os fiordes. Então, os fiordes têm sempre uma geleira no topo, né? O fiord não é, por exemplo, uma montanha comum, ele tem uma geleira que ele vai levar. Então, por isso, assim, a maioria da costa que eu percorri tem muitas cachoeiras, pequenas corredeiras de ar, não são grandes cachoeiras. Então, porque eu estou o tempo inteiro, como o centro é mais alto, né, e eu
passei Sim. basicamente pelo contorno, né, em volta, estava sempre perto de um lugar da geleira, chegando perto do mar, né, dos oceanos e tudo mais. Acho que é o Oceano Atlântico, inclusive, isso aí. É o Atlântico Norte, né? Isso. Aqui, Isso, olha aí só. a gente voltou para Reykjavik, como eu falei, né? Voltamos lá da península, e aí a gente começou a subir novamente, e aí lá em cima, que tem aquele Sigiluló, lá em cima, é que a gente Aqui, fez essa costa, tá vendo? Pelo trajeto dá para ver, a gente passou por aquela costa toda, né? E que tem uma geleira que está bem no meio ali, mas você vê os caminhos dela de como se fossem umas veias assim, né? Então a geleira, quando está tudo muito mais gelado, tem as geleiras são maiores e elas derretem, né, por esses fiordes, né? Então a paisagem é linda, assim, é impressionante. linda, né? Não são altas montanhas, mas são bem impressionantes, assim. E Aqui aqui, a gente saiu de lá de cima, né? E começou a descer. A gente cruzou por dentro novamente, e aí a gente foi na direção, né, do leste, né? E aí cruzou e chegamos na costa do sul, né? Na costa sul ali, que é onde também tem as maiores geleiras e tudo mais. Então a gente desceu e foi contornando novamente toda a costa até chegar em Reykjavik. é que a Então Vicky aqui, não é? é isso que volta ali em cima, se volta. Se você vê, ele está naquela como se fosse uma perninha para fora ali, né? Tem aquela Aqui, que eu né? falei, a península, né? E tem a de baixo, que é é quase uma península também, que é onde está Reykjavik, que é a cidade maior, né? A capital. Sim. Muito bem, vamos ver paisagens agora. Deixa eu remover aqui. Vamos tirar aqui para aproveitar. Vamos agora chamar outra imagem. Gente, eu tinha que botar e tirar. Ai, olhem só que coisa mais linda. E aí, conte. Então, essa é a paisagem, assim, né? A estrada é muito linda, né? Eu, é, você vai, como eu falei, vai contornando a costa, né? Então, toda a costa, ela tem essas areias, né? Assim, não tem nenhuma areia branca lá, não tem nenhuma areia amarelinha, não, assim, Isso como aqui a são gente vê. areia, isso aqui é É, areia, né? todas as Areia areias são assim, são negras, né? Porque são realmente são todas vestígios de vulcão, que você falou, são a ilha toda é cheia de vulcões, né? Então, assim, tem as rochas, que são as lavas, e tem as areias, que são, assim, formadas a partir dessas lavas, e também é formada pelas próprias fumaças, né? As erupções, com aquela fumaça toda que vai formando, né? Então, teve sim. uma experiência bem interessante que eu falei assim, gente, com essas pedrinhas de ir lá e caminhar, né? E aí, na medida em que eu vou chegando para a praia, bem perto da água, as pedras eram maiores e depois elas vão ficando bem pequenininhas. Elas vão com a erosão mesmo da própria água do mar, que vai formando e vai virando um grão de areia. Mas elas, muito perto, dentro dessa praia bem pequena, você tem pedras maiores, né, de todas as cores, né? Todas essas Aqui, cores. né? Como se aqui tivesse pedras maiores e conforme vai Isso. chegando perto do mar, elas vão Sim. ficando como se fossem areias, mas são Isso. escuras, né? São Sempre grandes escuro. caminhos Elas são escuros. escuras, não todas pretas, mas todas são escuras. Assim, tem um vermelho, né, bem forte, Mais uma cor bem uma terra, né, vermelha, aquele vermelho terra, assim, sabe? Então tem as pretas, tem sim. cinza, tem várias, mas de maneira geral são escuras, entendeu? Aham. Deixa eu botar mais imagens, gente. Como eu falei, é uma paisagem muito diferente do que a gente está acostumado, né? No coisa aí, já tá vendo? Essa é perto de uma cachoeira, a primeira cachoeira. Essa foi uma experiência que foi o primeiro dia Conte. de trek, né? Essa cachoeira, ela ficava tipo acho que uns 3 quilômetros, 2 quilômetros, não era muito distante. E o tempo estava nublado, assim, tá meio cinza lá. E aí eu falei, não vai chover, né? Mas
Tá bom, aí fui caminhando, eu estava com uma jaqueta que eu tinha comprado na Decathlon, que estava escrito waterproof, aquela coisa toda, né? Aqui no meio do caminho não era nem waterproof e começou a chover, né? E eu já tinha caminhado uma certa distância, aí começou a chover mais forte. E como você, aí não dá para perceber, mas ela tinha como se fosse um cânion, né? Então a gente desceu no cânion, subiu do outro lado, e ainda assim tinha muitas coisas para subir, alguns trechos grandes de subida. E começou a chover mais forte, começou a água descendo e rochas descendo, aí eu fiquei insegura, e aí eu falei, né, o meu amigo, eu falei assim, eu vou voltar, eu não estou me sentindo segura, eu não vou no topo, porque a ideia era chegar até no topo, né, do outro lado, lá você vai ver o topo, também no mais alto, aquele lado está do outro lado do rio, que a gente desceu. E eu falei assim, eu não vou não, você tira a foto e manda para mim que eu não vou. Só que na volta era uma trilha muito fácil e sem grandes dificuldades, bem plain mesmo, como está aí, tá vendo? Bem simples, limpa, né? Não era nada. Só que na hora que eu fui voltar, estava bem chovendo, eu fiquei esperando um pouco para chegar essa flechinha aí, está indicando como é que a gente vai para chegar no rio lá embaixo e passa por dentro de uma caverna, assim, sabe? Ela é um túnel, né? Uhum. E aí, fiquei ali esperando tal. Aí eu falei, não, vou caminhando sozinha, vou achar, né? E comecei a caminhar. Só que daí, em um determinado momento, cheguei num lugar que tinha uma bifurcação e fiquei na dúvida. Aí fui por um lado, andei, falei, não é aqui. Comecei a enfiar o pé em umas lamas, tal. Falei, não foi por aqui que eu vim. Aí voltei para trás. Aí voltei, falei, vou esperar ele voltar na caverna, né? Aí fiquei esperando, demorou um pouco, falei, eu vou de novo. Aí fui, bom, resumindo, eu fui 3 vezes, cheguei no mesmo ponto, fiquei em dúvida e estava totalmente perdida, assim, e não achava que estava perdida, esse que era o problema, eu achava assim, não, eu estou no caminho certo, mas só não me lembro aqui nesse ponto, né? E não lembrava tinha essa bifurcação, tinha como se fosse 2 caminhos de grama, assim, um tinha marca de carro, outro não tinha, né? Tinha umas ovelhas dali, eu falei assim, onde que vão essas ovelhas? Onde estão os donos dessas ovelhas? Enfim, foi voltando, voltei de novo para a caverna. Bom, desencontrei, o tempo ficou passando, já fazia mais de 1 hora, eu estava tentando voltar, quase 1h30 tentando voltar. E falei, não, eu vou por esse caminho, vou pegar essa estrada de terra, vou chegar no estacionamento, porque todos esses lugares de caminhada, todos esses lugares que tem trekking, tem um estacionamento, é bem estruturado isso, sabe? Então, todos são parques, né? E tem esse estacionamento. Eu falei assim, se tem estrada de carro, eu vou chegar no lugar onde na beira da estrada, né, da rodovia. E normalmente é na beira da rodovia que está a entrada, esses estacionamentos, bem próximos da rodovia. Aí cheguei e acabei cheguei naquele lugar, por um outro caminho, que não foi o que eu peguei. Então, assim, eu acho que eu me perdi antes daquilo. Mas foi uma experiência bem ruim, assim, e aí, lógico, né, de tanto usar o GPS, acabou a bateria do celular, né, aquela coisa, aí o celular acabou a bateria, o GPS não funcionava, eu falei, bom, é mais uma brasileira perdida aqui no meio do carro. Lembrou do vulcão, né? Do vulcão, como é que eles vão me localizar? Será que com bateria eles acham? Nossa, e meu amigo desesperado também, que ele falou, tinha os alemães que ele ficou esperando, me chovendo, coitado, ficou na chuva. Eu peguei a chave da van, porque eu ia voltar antes, né? Aí ele falava, ele chegou a ligar para o 190, né? Porque ele falou, não é possível, essa mulher perdida, já fazia mais de 2 horas, né, que eu estava perdida, e ele já tinha ido atrás de mim 2 vezes. Isso no segundo dia, né? No segundo dia. Segundo aí ele falava, não, ele é muito experiente, ele já fez várias caminhadas, eu só pode ter caído e morreu. Então, foi uma experiência incrível, assim, eu nunca tinha me perdido, né? E aprendi muita coisa ali, assim, de como o caminho de ida não é o caminho de volta, né? Assim, porque uma trilha que tem a declives e aclives, ele era muito eu estava no aclive, né? Então, na medida que eu ia subindo, você vê um pedaço só da trilha, você não vê o resto, porque está escondido atrás do limite, né? E na volta é totalmente outro lugar, né? Então, eu percebi assim, depois, né, elaborando, eu acho que eu achei que eu chegava nesse caminho, que eu estava na bifurcação, mas eu acho que eu já tinha me perdido antes, entendeu? Eu já tinha escolhido vamos dizer assim, um caminho trilha errada, né? Antes, né? E eu achava que eu só estava perdida ali, mas eu já devia estar perdida. Então, essa coisa assim, é impressionante como a gente às vezes tem
certeza absoluta de que você está num lugar. Eu falei, será que eu estou com Alzheimer? Eu tenho certeza que eu estou no lugar certo. Bacana você falar sobre o Alzheimer, porque foi exatamente quando você contou, quando você chegou lá atrás, não faz muito tempo, você acabou de chegar, quando a gente conversou, você contou essa história e a gente refletiu sobre isso. Você falou, Laura, eu acho que eu me senti exatamente como uma pessoa tem Alzheimer, ela tem certeza de que ela está certa, ela tem certeza que ela está naquele lugar, mas ela não está, mas ela tem certeza que ela está. Ela não se Essa reflexão corrige, né? foi. Será que não passa pela cabeça, será que eu me enganei? Não, eu Não, tô, não. eu tô Eu fiquei certa. indo 3 vezes no mesmo lugar. Assim, eu fui 3 vezes no mesmo lugar e voltei. E eu estava no lugar errado. Aí, lógico, Deus, né, tinha esse outro caminho que eu acabei escolhendo, que não era o caminho, era uma opção que eu tinha. Eu falei, ou eu vou por esse caminho, eu vou chegar na rodovia, né? Eu falei, quando chegar na rodovia, eu sei onde eu vou para a direita ou vou para a esquerda. Mas era assim, até a decisão não foi uma decisão assim, de cima de eu estou errado. Até o final eu falava assim, eu não sei qual dos dois caminhos é, mas eu tinha certeza que foi uma experiência assim, bem incrível, assim, de Nossa, se perder nossa. e depois conversando com outros amigos que fazem trilhas e também já se perderam com essa mesma coisa, de você ter certeza de estar num lugar e de repente não estar, entendeu? Nossa Senhora. É uma experiência e tanto. Muito bem. E aqui, querida, olha que coisa. Gente, que imagem mais linda, né? É lindo, é. Esse lugar era lindo, foi um lugar que a gente. Lá tem muitos, eles chamam de Ups. camping van, né? Que são os lugares de camping. É tudo muito bem estruturado, sabe? Assim, é tudo muito com. E hoje em dia, com a internet, com tudo isso, é muito fácil de você localizar, né? Todos esses sites que te dão a questão dos campings, eles são como booking, né? Você tem reviews, né? Então você sabe se aquele lugar tá bom, se não tá, se tá cheio, se não tá. Então você consegue olhar e escolher qual que é o camping melhor, onde você foi melhor atendido, onde que não, né? E esse era um Super camping bem organizado, bacana. né? Esse era um camping bem bacana. E muitos são camping e lodgings, aqueles lugares em que é tipo uma pousadinha Sim, de beira de estrada, vamos dizer assim, né? Porque está sim. no caminho. Mas bem É, organizada, bem bem limpa, bem organizado. cuidada, né? O café da manhã era de frente para essa corredeira. Tem muitas Ah, corredeiras, né? Porque depois que essa água desceu de lá das montanhas, elas vão formando essas corredeiras, porque tem muita rocha, né? Muita rocha vulcânica, né? Então você passa por muitas corredeiras, tanto essas cachoeiras descendo das paredes, né? Como essas corredeiras, assim. E essa era linda, esse visual, eu falei, gente, era muito lindo. E aí também tinha o tal dos trolls lá que eu falei para você. peraí, que eu já Eu não sei vou se é contar. trolls ou trolls, eu não sei como é que eles pronunciam trolls. Quer dizer, depende da língua que estiver falando, Sabe né? lá como é que eles defendem, né? Isso aí tem. Aí, Porque, gente, olha que bacana. Fala, fala. então, esse aí eles tinham como se fosse uma trilhazinha desses trolls, que seriam esses indivíduos que moravam, né, nessa Eles, né? região, e que eles eram grandes, né? Eles eram meio feiosos, brutos, mas tinham assim, brigar. E a diversão deles era brigar um com o outro, assim, a competição era Aqui conta a brigar, história, né? Aqui conta a jogar história. pau na cabeça dos outros, coisas assim, né? Eles eram bem brutos e eles eram enormes, né? E tinha uma trilhazinha. Então tem muita coisa que eu percebi aí também, né? Tem muita coisa que está relacionada muito com toda essa religião, ou seta, ou sei lá, os celtas, né? Os As vikings, lendas, né? porque os vikings também, depois eu lendo, aprendi, né? Que os vikings não era uma denominação de um povo específico, não é? Era uma característica deles de serem mercadores, né? De irem, eles eram comerciantes que andavam de barco, né? Porque toda essa região Navegadores, é. da Islândia, da Noruega, do Greenland, toda essa região aí de Da cima, né? França. Isso, a Escandinávia, né? Todo esse povo que morava por aí, eles eram grandes navegadores, né? Então, eles iam e, de alguma maneira, eles não só comercializavam, mas eles também, como é que chama a palavra? Acho que não é pincha, como isso de pirata, assim, sabe? Eles Pirateava.
Eles roubavam, né? Então, e eles, como eles eram assim, mais maiores, grandes, eles eram muito brutos, né? Então, se foi criando vamos dizer assim, essa lenda, né? De que eles eram enormes, de que eles usavam aqueles chifres. Dizem que assim, não é tudo isso, né? Isso é muito mais fantasioso, mas de qualquer maneira, eles eram pessoas muito, como se diz, arrojadas, né? Porque eles se lançavam ao mar, né? Ao mar, assim, mares. Eu acho que eles, não sei se eles tinham essa ideia europeia de que a Terra era plana, sabe? Acho que eles não pensavam assim, não. Eles iam para o mar e... Eles tinham que ser corajosos. E eles habitam, né, o imaginário da gente. Eles habitam, né, de alguns trolls também, estão em contos de fadas, né? Essa região tem muitos contos, muitas lendas. As sagas, né? Lá eles falam das sagas, né? As sagas são cantadas, são canções, e as sagas são das famílias que foram morar lá e como cada uma se virou para conquistar seu território, essas coisas, né? Então, são muito famosas as sagas deles, né? Nossa, mais uma linda assim, paisagem. E a paisagem é sempre assim, o que tem interessante, né? Que esse verdinho aí, o que tem agora, que não é uma coisa natural deles, é a grama, né? Que é o grass, não é grama, esqueci o nome agora, que é de alimento para os animais. Capim, né? Um capinzinho. É um capim, Capim baixo. Isso, então é um capim para os animais, que tem muitas ovelhas, né? Por tudo que lá você cruza com elas cruzam com você no meio da estrada, você tem que estar super atento, né? E também tem os cavalos, né? Os cavalos também são alimentados, e também tem algumas vacas, você vê vaca, mas você vê mais, eu vi muito mais ovelha nesse trecho que eu fui, né? Assim, também não tenha passado onde tem mais vacas realmente, né? Não dá para saber, mas o que passei muito foi as ovelhas, alguns cavalos mais próximos de Reykjavik, na região mais próxima de Reykjavik, vi mais, e algumas vacas e alguns parques, a gente viu umas vacas de cabeludinha, assim, sabe? De franja. Sim, as de franja, né? Parece os iaques lá do Nepal, entendeu? Assim, cabeludinhos, né? Olha aí, mais uma imagem. Estou passando as imagens, gente, porque é casos e casos e casos. Uma delícia escutar a Angélica. Aliás, eu queria dar um oi para essa pessoa maravilhosa, que é outra viajante, que é a Magda. Beijos, Magda, querida, também é outra viajante. Vai vir aqui ainda contar histórias. Então, e aí, conta para nós. A gente, pela estrada, vai passando por esses campos, assim. Esses campos são os escoamentos também de lava, de geleiras, né? E, no caso, se tiver algumas, é de lava. Então, aí tá seco. Então, eu fui numa época, eu tenho uma amiga, aliás, que me emprestou a maioria das roupas, não sei se ela está assistindo aí, a Agda, ela me emprestou a maioria das roupas que eu moro, né? Não sei se eu moro em Arraial da Ajuda, não tenho mais roupas tenho de friozinho, mas não de frio como eu esperava passar lá, né? E aí ela foi em fevereiro, né? Então a gente, olhando as fotos minhas e dela, ela falou, não, esse é um outro país, né? Assim, então eu fui num país sem gelo, né? E ela foi num país outono. Gelada. Essa época do outono, né? Esse é outono, está começando, né, a esfriar, mas então os gelos estão pequenos, né? E aí, por exemplo, você vê que é um lugar que pode ter uma corredeira, inclusive tanto de gelo, mas também de rios, né? Congelados, né? De neve, né? Então, esse lugar que eu estou aí, numa época de inverno, isso aí vai estar tudo branco, né? Que vai estar totalmente coberto de neve, né? E você vê que o piso, né, onde eu estou, é tudo rocha. É tudo rocha vulcânica, São rochas. E esse verde, né? Esse verde musgo, ele está em todos os lugares, assim, né? É um verde. O Brasil, né? A gente tem essa. Eu fiz uma excursão uma vez para o sul e tinha uma pessoa que era acho que ele era de Israel, ele era lá do mundo árabe, ali para aquele lado. E ele ficava encantado assim com a exuberância do verde do Brasil, né? Então assim, a nossa vegetação, né? Ela é muito verde, muito. Ele falava, é muito tons de verde. Muitos assim, tons de verdes, né? Tons de verde, né? E aí, para mim, a minha surpresa é o contrário aí. Assim, é um verde que
ele é todo verde musgo, assim, sabe assim? E é o verde musgo, é um tom só e Ele é um escuro tom só, né? A não ser totalmente. aquele lugar que são os pastos, né? Que são Sim. realmente, aí já são campos, né, plantados para realmente essa coisa dos animais, né? Então Olha, são vamos ver lindos, né? essa outra aqui, é muito bonito, né, gente? Muito bonito. E uma paisagem diferente. Aí, conte para nós. Então, essa aí, assim, em alguns lugares tem essas placas, né, que tem 3 línguas aí, né, do inglês dá Dá para entender super um para pouco. entender, né? Super. Eu vou pedir para alguém conseguir ler o que está escrito lá em cima. E eles entendem bem inglês da gente, Angélica? Então, eu tive pouco contato, assim, vamos dizer, com alguém que seja um nativo mesmo, né? Num restaurante, eu conversei com um menino, um rapaz, e ele falava inglês perfeitamente e tal. Porque, como de turista, né, basicamente todos os meus contatos são relacionados a muitos estrangeiros, né? Então, hoje em dia tem muito estrangeiro trabalhando lá, o rapaz da locadora é venezuelano, as meninas que estavam trabalhando Ah, no, no, nos campos, né? Encontrei 2 meninas que eram das Ilhas Canárias, né? Então, assim, então tem muita gente indo trabalhar lá, porque realmente eles dizem que tudo lá é muito caro, só que, segundo essas meninas me falaram, elas deram a casa, né, para elas só pagam comida, então para elas não tem que pagar, né? Então é barato, né? Assim, fica com custo sim. menor, né? Então, no mundo turístico, você só se relaciona. Não me relacionei assim com alguém nativo, com alguma família que pudesse me contar alguma coisa assim, entendeu? Do que é, né? Dessa vivência aí. Então é interessante. Entendi. E aí você mostra aí a península, né? Tá vendo que eu falei que eu fiz aquela primeira península? Eu tô aí. Tá vendo que lá na pontinha tem como se fosse uma Aqui, né? montanhazinha com a geleira, né? No topo, Isso. que era um vulcão, entendeu? Então, é um Hum. vulcão que hoje é uma geleira. E eu fiz esse contorno dela tudo, né? E Ela deve foi... ser muito difícil também morar ali, né, Angélica? Acho Tem que tem poucas bastante casas, estrangeiro. né? Todo esse trecho aí, tirando pequenas vilas, que tinha vilas de pescadores, que a maioria deles tem barcos, né? Que o pessoal trabalha com pesca. É muito desértico, realmente, né? A maioria da população está em Reykjavik e algumas cidades maiores, né? Aí mesmo a gente cruzou por pouquíssimas vilas, né? Nessa península, né? Então não tem. Mas aí Entendi. você vê que tem os desenhinhos, que aí está falando das sagas, né? Então está falando das famílias, onde as famílias dominavam e como é que elas se comportavam ali no relacionamento com os outros, quando queriam tomar algum espaço que era deles, né? Então, assim, ainda mesmo num espaço tão difícil, ainda tinha briga para garantir que era dele, né? Assim, aquela coisa. Gozado, só lá, né, Angélica? Que É, estranho, né? Só lá, né? não, só lá Só lá que essas coisas acontecem. Vamos ver outra. acontece. Aí, de novo, Olha só que interessante. beira, né? A costa, né? Então, assim, a gente. É tudo muito o que eu falei, daquele vermelho, né? Que eu falei que tem essas pedras que são vermelhas, né? Tem o musgo, né? Que está aqui o musguinho aí que está grudado aí nessas pedras que são vulcânicas, né? Então, para nós que temos um litoral tão branco e tão claro, né? Assim, uma costa dessa essa é minha irmã que entrou aí agora. Ê, Bibi, bem-vinda! É, aventureira mesmo, com certeza. Uma aventureira querida, bem-vinda, Bibi. Conta E, para nós, continua. Aí tem o mar, aqui a Isso, rocha, essa é o toda a costa, musgo. né? Eu acredito que essa costa aí já é lá naquela península que eu estava, né? Mas todas têm. Tá vendo que as montanhas não são altas, né? Você tá vendo elas lá no fundo? Elas Aqui lá são baixas realmente, né? Mas é impressionante, né? Essa coisa preta, né? Esse mar, essa coisa escura, né? Então, para mim, que eu falo, para o brasileiro é mais ainda, né? A gente não está acostumado, né? Um país pois é, tropical, né? É um país totalmente diferente do da gente, né? e é bacana ver essa Essa aí, diversidade. eu estou falando, essa é a península que eu falei, aquela ali em cima do telhado lá da casa, né? Que eu acredito que é um alojamento, é um lodge, e tem a geleira lá em cima, tá vendo? Ela está Sim, lá no alto da montanha, que não é uma grande montanha que eu falei, né? Elas são chapadas assim. E a frente dela é que tinha aquela praia ali,
que a gente Era a parou praia ali. que a gente estava vendo antes, né? Exatamente, ela está bem perto da praia, né? A gente comeu, aí foi. Essa é uma coisa também, né? Falar de comida. Comida, só comi comida internacional, assim, né? Vamos dizer assim, né? Comi macarrão, comi hambúrguer, pizza, comida tailandesa. Porque vocês comiam no motorhome mais, é isso? Ou A gente vocês... cozinhou 2 vezes no motorhome, porque a gente sempre ficou perto de algumas vilas, e nas vilas tinha alguns restaurantes, né? Então, nos restaurantes eram bem bacanas, assim, tipo, 2 vezes bacalhau, maravilhoso, assim, aquele peixe branco, aquele Nossa, bacalhau, o né? bacalhau Maravilhoso. tem O origem fish aí and de... chips, eu até postei, né? Meu primeiro fish and chips, né? Assim, eu nunca tinha comido. Eu imaginava que fish and chips fosse tipo uns nuggets de peixe com batata frita palito, sabe? Assim, né? E aí, no lugar que a gente comeu, era um bifão assim de peixe empanado, né? E a batata frita, mas não era de chips, né? Era uma batata assim, Sim, bem gostosa. é batata, né? Muito Batata, né? E foi ótimo, assim, o peixe estava maravilhoso, o lugar era um cara que é nativo, e ele falou, não, assim, ele que escolhe o peixe, aquelas coisas assim, então estava muito bom. uau, uau. E aqui, que coisa mais linda, olha esse contraste. Essa água é bem assim mesmo, é um azul turquesa, meio esverdeado, né? É uma cratera, né, de vulcão que de 605, sei lá, 65 milhões de anos, alguma coisa assim. E eles falam que uma coisa que eu li antes até de ir para lá, né, que às vezes o vulcão ele colapsa. Eu estava lendo isso a respeito do vulcão ali, o Etna, né? Porque o Etna está tendo alguns movimentos e que indicam que ele pode estar colapsando. Significa que Nossa. ele vai cair para dentro, ele não vai. Ele não vai para Não vai ser uma fora, ele vai ser... erupção que ele vai deixar de existir, ele vai como se Ah, afundar. E nossa, isso pode criar um grande tsunami, porque essa água vai por dentro, né? Vai de uma maneira impactar, né? O entorno todo, né? Então também acontece nesses vulcões aí, eles colapsaram, né? Ele colapsou. Então essa água para interna, né? dentro. Essa água esse lençol freático, ele sobe, né? Então ele vira um lago, né? Então essa coisa dos lagos. Outro dia eu vi um documentário também do pessoal que foi ver a partir das imagens hoje de satélite, foram ver um vulcão que estava, não sei onde, lá na Antártica, lá embaixo, e que havia um lago no fundo, que eles viam pelo satélite, e eles queriam ver se o lago estava lá mesmo, né? Então usaram drones, porque eles não conseguiam chegar na boca do vulcão, né? Lembrando disso, eu lembrei do acidente da menina, né? Porque você via que eles não chegavam perto, porque o topo do vulcão ele é como se fosse uma duna. Isso dá para ver também no caminho, assim, é muito Afunda, arenoso, né? como se fosse o topo de uma duna, porque ali são as cinzas que viraram areia. Então, quando você anda naquilo, aquilo afunda, Afunda, como uma né? duna, entendeu? Então, Nossa. a beira de um vulcão não é uma coisa, teoricamente, ela não é super estruturada, onde você pode andar e está duro. Pode ser que ele esteja. Que ele possa colapsar mesmo dentro para dentro, né? Então, umas coisas Uma bem. loucura, eu acho que é a característica de alguns vulcões, né? É. Mas, enfim, essa. Agora a gente vai ver uma outra imagem, olha que coisa linda. Isso aí também, tem muitos. Como você falou alguns, não sei quantos campos termais, né, que tem, você até falou o número aí da Islândia, né? Então, Mais de 170, olha isso. Então a coisa, a água, ninguém paga luz, né, na Islândia, né? Toda a eletricidade é fornecida gratuitamente, porque eles são todas geotermais, né? Então tem as usinas, né, que produzem, tem muita canalização ao longo da rodovia, a gente vê bastante as canalizações de levar, né, esse gás quente, essa água quente aí para As residências e as para as residências, indústrias. né? Até fui naqueles banhos quentes lá que você falou das piscinas termais e tudo, de entrar dentro do. Peraí, então peraí, que eu já vou pular e já vou para lá, ó. Vamos falar desse assunto. É porque quando eu falo, vamos para a Islândia, eu sempre falava da Islândia da Aurora Boreal, né? Aí quando eu falei, eu comecei a assistir tudo que era vídeo, né, para relacionar, né? E uma das coisas que eles falam muito são essas piscinas termais, né? E eu falei, eu quero essa piscina termal de qualquer jeito, né? Deve ser muito gostoso, né? E frio do lado de fora, como é que seria? E aí um dos vídeos eu vi
e lá é real, né? Você, para entrar nessas piscinas, é tipo Caldas Quentes, vai, vamos dizer assim. Tem as piscinas todas que são naturais, tal, e elas são quentes, né? E Sim. algumas elas estão construídas, como essa daí, estão construídas num terreno, então você sente o piso, que ele é um terreno, ele não é fundo de piscina, mas ele tem estruturas de paredes, né? Que eles seguram, né? Vamos dizer assim, concentram essa água. E ali no canto superior, ali você vê umas fumacinhas, parece uma bandeja, assim, com uma fumacinha. Ali Isso, lá em cima, é o. É, como se fosse o caldeirão. Ali a água está mais de a 100 graus. a caldeira. É ela que é dessa fonte de água termal que vem essas outras, né? Então, onde eu estava aí, essa daí que eu estava 40, era 32 graus, mais ou menos. E essa piscina, Nossa, ela é borderless na Lençol. Então, naquela piscina, eu estou na de cá, né? No fundo, eu fui até lá onde está o limite. Você vê a paisagem, né? Porque você está em cima do morro, assim. Então, é lindo, nossa, né? Assim, é uma visão nossa maravilhosa senhora, mesmo, né? Então, é muito bonito. nossa. Ah, e eu tô de gorro porque para você entrar na piscina, você tem que tomar banho inteiro e lavar a cabeça, inclusive. Você não pode tomar um banho só lavar embaixo, não. Tem que tomar. Eu falei assim: se eu ficar com uma cabeça molhada num frio de 10 graus, eu vou morrer de Nossa, sinusite, né? Eu não vou dar conta, né? Aí eu tinha visto o pessoal de gorro, eu falei, então eu vou de gorro. Só tinha eu de gorro lá, mas eu fui com o gorro. biquíni e gorro, muito Biquíni e gorro bem. com o cabelo molhado. Biquíni e gorro, meu Deus do céu. Já vamos trocar aqui de paisagem. Ah, Aguenta isso aí firme aí, gente. Olha que coisa linda. Fala, querida. Isso aí é só uma imagem, mas assim, é muito maior do que isso, o que é, né? Isso são que eu também não sabia, né? Que depois pesquisando que eu descobri que a Islândia, ela tá parte da Islândia está no continente eurásico, né? Que inclui a Europa e a Ásia, e parte do continente está na placa Na placa tectônica. tectônica, né? Isso, Isso. das Américas, né? Então, nesse lugar aí específico onde eu tô, que é enorme, né? Assim, é bem comprido, é que daí dá para a ideia de que tá de um lado e tá do outro, né? Só para ter uma ideia, as duas placas se encontram. Eu não sei se elas se chocaram, mas elas se encontram. Eu não sei exatamente se. Porque eu lembro do que eu aprendi, quando as placas se chocaram, saíram as grandes cordilheiras, né? Como aí não tem grandes Sim. cordilheiras, eu acho que elas só se encostaram. Só se estão ali quietinhas, né? Estão Elas estão, né? quietinhas Então, esperando algo. nesse canyon aí que se forma, tem um lugar onde as pessoas mergulham, né? Então aí você tem um lugar dentro desse lugar onde as pessoas mergulham que você pode meio que tocar, assim, sabe? Exatamente onde elas estão no fundo, onde elas se encostam mesmo, né? Nossa. Então, assim, Agora, por falar e se encostam e tudo mais, olha só a Angélica tomando banho de sol na Islândia. eu tenho que tomar um banho de sol. A gente tinha, dentro do carro, tinha essas cadeirinhas, né, de praia, né? Ele tinha falado, a gente pode sentar de noite, né, e aproveitar visual, não sei o que. Só que era tão frio, né? E a gente não tinha usado, né? Eu falei assim, não, nós vamos usar essa cadeira, nós vamos para a praia, vou levar a cadeira para a gente ficar apreciando a praia. A gente ficou ali apreciando a praia há algum tempo, né? Mas realmente só de casaco mesmo, que daqui estava bem frio nesse dia também, né? Mas não estava Nossa, ventando nada, então não estava tão desagradável. O vento frio é o que mata mais, né? Nesses passeios, essas coisas, né? é Então, verdade. é E a areia, cor, né? né? É a cor do chão, né? A cor Se dessa você toca, é a mesma sensação de uma areia que uma gente tem aqui, entendeu? Só que isso é toda negra, né? Tudo preto, né? Então eu falei, não, vou tirar uma foto na praia, na Islândia. para quem mora na praia de Arraial da Ajuda. Ai, que bacana! Conta por que é o local do arco-íris. E quando eu cheguei, aí eu falei assim, gente, será que tudo isso é do LGBT, essas coisas todas, né? Porque tem bandeiras do arco-íris, né? Quando você vê no Europa, de maneira geral na Europa, você vê. E não é, na realidade, assim, aí é a terra do arco-íris, porque tem muita água, né? Tem muita água. Então, assim, em várias vezes, em qualquer lugar que você tá, tem um arco-íris, né? E às vezes arco-íris que você vê ele inteiro, assim, eu vi um arco-íris linda, que não tá aí nessa foto, mas nessa parte Deixa eu ver do. se tem alguma foto que tem arco-íris. Eu acho que tem aqui. Peraí, vamos ver. Inclusive, no aeroporto tem um grande arco-íris, sabe assim? Porque é realmente a terra do arco-íris, porque tem Aí, muita ó. água, tá vendo? Essa aí, essa
O arco-íris aqui, né? Essa cachoeira é linda, bem linda mesmo, né? Então você vê E essa, tá vendo essa graminha, né? Parece uma graminha, é tudo musgo, né? É um Nossa. campo de musgos, né? Não é um campo gramado, como a gente veria alguma coisa verde, se a gente vê quando a gente vê no Brasil, na Europa de maneira geral, ele é uma vegetação, um matinho, né? É um matinho Rasteira baixo, mesmo, né? Isso rasteira, né? não, é tudo musgo, né? Eles estão tudo agarradinho mesmo na pedra, sabe? Assim, é bem interessante, assim. E é isso, tem Olha, arco-íris de todo o tempo. Tirei muitas fotos de arco-íris. Então, assim, porque na muito estrada, bonito. e aquela que é linda, então é a terra do arco-íris. Essa é Aí, uma imagem clássica da é, Islândia, né? é. Conte. Isso é bem, assim, é bem desses vulcões que tem Um aí, ser bem humano, ó. perto. É, Há um ser humano aqui. parece. É, lá na pontinha. Essa é uma praia que chama Black Sand Beach. Ela tem muitos avisos para que você não se aproximar onde aquela pessoa está, lá no fundo, porque diz que o mar vem e ele de uma hora para outra surge essa onda, ele sobe de uma maneira e que arrasta as pessoas para a água, assim, sabe? Teve muitas. Então eles Nossa. falam, não se aproxime, tem um monte de placa. Mas turista quer tirar foto, né? Então aí vai. Eu não Aí fui, corre não. o risco, Aí o né? mais perto que eu fui foi isso aí, que eu conheço bem o mar, né? O mar não dá para você brincar com ele, não, né? Mas é bem Não, um bonito. Nessa respeito praia também total. acho que tem uma foto que são os basaltos, né? As colunas de basalto. Acho que não sei se tem aí alguma foto aí que eu pus para você. Aí é Deixa eu ver. Reykjavik já. Porque nessa praia tem uma parede enorme de basaltos, né? De pedras, né? Que é uma pedra, um mineral, né? E ele tem todas as características vulcânicas e tudo mais, mas ele tem uma textura assim de você tocar nele é muito engraçado, assim, tem muita e ele assim é um paredão, acho que isso, tá vendo? Aqui é Parece feito pela mão do homem, né? Porque ele é tudo retangular, o retangular. retangular, né? Eu me lembrei, assim, eu fui para o Egito, né? E lá, como eles fazem aqueles obeliscos enormes, eles desenham aquilo e depois eles vão furando e eles colocam água, que a água quebra ele no final, né? Essa inserção da água nesses buracos é que faz ela quebrar. E aí ela acontece isso naturalmente, né? Assim, e aí eles se juntam, também eles estão juntos, eles formam uns Sim, paredões, assim, né? Então é impressionante. Essa paredão assim, de basalto parece uma coisa feita pela mão do homem mesmo, e é nessa com praia aí também. certeza. E aí a erosão vai transformando em areia, Isso, né? isso, Bem exatamente. Ela areinha. vai quebrando e ela vai se reduzindo, né? É bem bonito Deixa eu mesmo, é ver bem onde que eu. diferente. É verdade, peraí, deixa eu achar uma outra bem legal. Peraí, remover, não, aqui que eu tenho que remover, peraí, remover do estúdio. É um álbum de fotos, gente, uma mais interessante e linda que a outra. Quando a gente estava falando das placas, é exatamente interessante isso, você está entre Dois praticamente continentes, dois né? continentes, né? O encontro. Então, Ao mesmo tempo. Ai, que isso. linda a estrada, gente. Então, Ai, é lindo, assim. Então, assim, e é uma estrada, eu falei assim, normalmente quando você viaja de carro com muitas quilometragens, em determinado você fica meio entediado, né? Porque a paisagem não muda muito, né? E das coisinhas. Mas a paisagem era tão bonita, assim, tão impressionante, né, para mim, né, que tenho, assim, de um país tropical e tudo mais, é tão diferente com essas montanhas, que realmente não dá tédio, né, porque o tempo inteiro você está vendo alguma coisa nova, né, muito diferente, né. sem dúvida. E sabe que me fez lembrar a Escócia, né? Me fez É, lembrar um pouco a eu acho. Escócia, É, né? Que tem é. essas. Eu achei ela um pouco mais montanha, a Escócia é um pouco mais montanhosa, mas lembra Mais altas bastante, montanhas. Na Escócia tem mais montanhas altas, mais altas. e mais rochas, né? Mais É, assim, ao longo. Mas é. ela lembra, inclusive, a cor do céu, né? Sempre um lugar Assim, a gente pegou uns dias bons, outros cinzento. Eu não peguei tanta chuva. Foi aquele dia da primeira trilha que choveu mais, entendeu? E em todos os lugares você vê muito, estão muito recapeando, né? Eles estão reformando as estradas e toda eles essa cuidam, né?
E todo esse asfalto é feito dessas rochas, né? Então o cara pega ali do cantinho mesmo e já faz o asfalto, né? Porque aquelas pedras já são aquelas pedras asfálticas, né? Nossa, o Luca está dizendo, deixa eu ver aqui o Luca. Vou botar aqui. Meu sonho é poder andar nessas Ai, ele terras. adora os trolls. Manda pau, manda mochila nas costas, quer dizer, barco, né, também, e manda ver. Me conta dessa foto. Então, essa aí chama uma praia que também é famosa, desses wonders aí da Islândia, que é o Diamond Beach. Praia. É outra praia, né? Essa é uma outra praia que tem uma geleira bem próxima, né? E essa geleira, ela forma um rio que deságua nessa praia, né? E nesse rio, ela, bem próxima da veleira, ela solta alguns pedaços de gelo grandes como esse, que são como se fossem mini icebergs, né? Então, eles estão grandes o suficiente para já parecer mesmo um iceberg brancão e tal. Mas ela, nessa praia tem milhares de pequenas pedras que são transparentes, que parecem diamantes mesmo, porque é um gelo, você imagina um gelo, né, desse tamanho, assim, né? Então, assim, parece né? Super transparente, né? A pessoa às vezes, aí não, mas diz que quando o pessoal faz caminhada na geleira, eles levam um drink, né? Para beber o drink com a pedra da geleira e tudo mais. Né? Essas pequenas pedras. Você vê que no meu pé, próximos do meu pé, tem vários branquinhos, são essas pedras de gelo transparentes, entendeu? Que tem essas pedrinhas. A gente talvez tenha até outra foto aí que eu estou segurando, até numa época eu estava segurando ali uma pedra de gelo, mas são como imensas pedras de gelo, e parecem diamantes, né? Porque você vê dentro a pedra assim. Então chama Diamond Beach. Então, Diamond Beach, nossa, arrasou. É bem bonita. Deixa eu encontrar, eu estava mexendo numa aqui e perdi. Aqui, ó, Diamond Beach. Vamos ver outra na praia. Eita firme, gente. Olha lá. Essa é outra geleira, não é daquele rio, mas tem a mesma característica, né? Ela também está chegando bem perto, tá vendo? Que eu estou bem perto da praia aí também, né? Então ela está descendo de lá do alto ali daqueles morros, né? E eu estou, né, tocando ali numa praia, e tem várias pedrinhas de gelo, né? Essas pedras transparentes e mais essas pedras brancas que já são mesmo pequenos icebergs. Ela vai soltando de lá, né? Num degelo, né? E ela vai formando esses rios que estão bem perto do mar mesmo, bem perto da costa. Maravilhoso. Olha só essa imagem. Essa imagem também. É uma das mais bonitas para mim. É linda. E ela também é como se fosse assim, uma península de areia, assim, também está bem perto de uma geleira, mas tem bastante areia aí, né? E tem lá a montanha, quando você vê aquela montanha ali, ela tem uma parte que você vê as rochas, mas parte da montanha é como se fosse uma duna de areia. Aqui, né? Essa parte aqui, não é? Isso, onde tem as montanhas lá no curso. E ela parece uma duna de areia, mas uma areia assim, que tem essas cores, esse amarelo, esse verde. Tem até um lugar bem perto daí que eles chamavam de Blue Mountain, alguma coisa assim, porque tem um cinza meio azulado, assim, sabe? Que também é desse produto que são essas areias, imagina que são realmente das erupções que teve, né? Porque ali era a terra dos vulcões, já quase tem, sei lá, um ou outro, mas imagino que quando se formou essa ilha, tinha milhares de vulcões, né? Milhares. E aqui é um ser humano, é isso? Tem uma pessoa lá embaixo, né? Porque era imenso, essa área é imensa, né? Aquela coisa de foto, né? Só estando lá para você ver a amplitude que é isso, né? De lindo, realmente. Era muito lindo esse lugar, era muito lindo. Eu fui caminhando bem até a praia, estava bem frio, né? Tava vento, né? O vento gelado. Eu queria te perguntar, qual é a média de temperatura que vocês pegaram agora no outono? De noite chegava aí algum grau menor, -2, -1, mas durante o dia a gente pegava 10, 12, né? Não foi assim insuportável, não. Mas no vento mesmo. Muito vento. Muito vento. Aí já é Reykjavik, que já é a capital, né? Reykjavik é a capital, né? É a capital, Eu demorei alguns meses para falar Reykjavik, mas é Reykjavik. É um monte disso, né? Então é a capital. E é interessante assim, ainda muitas casas, né? Nessas fazendas que a gente passou, porque nesses lugares que são mais longe da capital,
tem muitas fazendas no caminho. Já tem essas paredes são feitas parece aquelas telhas de amianto. Sim. Eu não sei se elas são de amianto, mas elas têm a mesma configuração, sabe? Elas não são paredes de alvenaria, são paredes desse material que é ondulado, que parece uma telha de amianto, e dentro elas têm madeira, assim, como se fosse... Sabe como casas americanas, que tem aquele drywall, né? Como se fosse uma parede interna, assim, né? Então, muitos proteger lugares... do frio, né? É uma calefação, né? Uma maneira calefação. De conservar o clima. Eu não vi aqui nas fotos uma coisa bem bacana, que era o camping, um banheiro do camping. Que é tão Isso aí foi bonito. interessante, também gosto de tirar as fotos, né? Porque essa era uma pequena capela, isso é em Reykjavik também. E aí tem aquela cena de Jesus com ai, esqueci agora. Profetas, não. Não? Pode eu ganhei, assim. E ele está lá, né? Que tem o milagre dos peixes, né? Pesca desse lado, pesca do outro. É aquela história, né? Mas aí você vai ver, o barco é viking, né? Assim, o barco é viking. Que ótimo. E tem lá a geleira lá no fundo, tá vendo? Então, assim, Sim. é uma configuração, vamos dizer assim, dessa região toda que foi cristianizada, né? Os jesuítas, né? Como fizeram no planeta todo, né? Foram para lá também e fizeram e tiraram, né? A religião, né? Deles virou todo mundo católico, cristão, né? Nem católico, cristão. Sim. Então os elementos estão lá, né? E aí, mas as figuras são locais, né? Então, assim, é interessante, assim, que eu falei, gente, o barco deles, de São Pedro, né, que era o pescador, era viking, é um barco Que lindo, olha só, na catedral. Essa é a catedral de Reykjavik, e ela, para mim, ela parece mais um foguete. Como é que chamava aquele avião supersônico que era francês? O Concorde, parece o Concorde, eu me lembro o Concorde. Parece Concorde. Mas, na verdade, ela representa as colunas de basalto do Black Sand Beach, que eu falei, daqueles basaltos. Daquela praia. Aquelas praias que tem as pedras, né? Bem quadradinhas, assim. Então, ela é uma configuração daquela dos basaltos. Ela como se ela estivesse copiando os basaltos, né? Não tem a ver com o avião. Lembra o avião, né? E aqui? Esse aí é um campo de lava, a gente já chegando em Reykjavik, que é daquela explosão que teve, acho que foi 2021 que teve, não lembro, mas faz pouco tempo. Que a nuvem foi para o... Exato, que foi tão alto que ela fechou o céu, né, dos aeroportos e tal. Então, isso aí está bem perto, porque esse vulcão está a 40 quilômetros de Reykjavik, que é a capital, né? Nossa, então, essa aí é um campo de lava, e quando a gente passou de carro perto, ainda tem fumacinha no chão, assim, quer dizer que ainda esse campo está muito quente, né? Muito quente ainda. Então, você vê aí que são as lavas bem ainda... que tem 2, 3 anos ainda está saindo fumaça, né? Meu Deus do céu. Eu estou atrás das fotos do camping, que eu achei tão organizado, lugar de cuidar. Isso é interessante também, é na prefeitura da cidade lá, tem essa maquete da ilha, né? Então, você anda em volta e você vê a geografia, a topografia, né, da ilha, né? Então, você vê os fiordes aqui, né? Os fiordes. Isso, exatamente, os fiordes, né? E as geleiras, tá vendo? Então, você vê que não é uma cordilheira, não tem tamanho de cordilheira, é tudo bem flat, assim, né? Ele parece bem baixinho, né? Bem baixinho. Você vê as geleiras também, você vê as geleiras lá, os pontos brancos, né? Sim, os geleiras, pontinhos né? brancos. Essas partes brancas, né? Então é bacana que você anda em volta e você fala, eu fui lá, assim, é bem bacana. A cidade é linda, assim, super bem cuidada, super limpa, né? Bem bonito. Essa é a arquitetura do Museu Nacional, é a fachada do Museu Nacional.
e ele está de face para o Pro oeste, pôr né? do sol, No pro pôr do pôr do sol, né? sol, que Então ele é todo lindo, de não? espelho para refletir mesmo, né? Então você vê que as cores que estão refletidas aí são todas as cores do pôr do sol, né? Que está lá do outro lado, né? Eu fui aí de dia e fui aí de noite, né? Nesse horário. Essa é uma coisa E interessante também que do pôr do sol, né? Eu falei, gente, esse pôr do sol não acaba nunca. O pôr do sol começa às 5 da tarde e termina às 8 horas da noite. Parece que nossa, esse visual que é pôr do sol, que aqui, sei lá, em Arraial demora às vezes, sei lá, meia hora, né? Já acabou. aqui é tchum. Demora umas 3 horas lá para terminar, né? Porque dá no Interessante. ângulo do sol, né? Muito engraçado, assim. Esse movimento, esse momento dura muito de pôr do sol. Que Né? lindo, que lindo. E essa inteligência de fazer espelhamento, né, é muito interessante porque é um país que tem pouca luz durante uma época do ano. Sim, sim, E a sim. gente faz aqui no Brasil e em São Paulo, que a gente tem bastante luz o ano inteiro, que esquenta mais Esquenta mais ainda. as cidades, os grandes centros. E é um dos motivos porque São Paulo é tão quente, né? Fica E refletido, aí, né? pois é, um calor danado e os grandes edifícios todos refletindo. Angélica, enquanto a gente está vendo fotos, me diga, teve que fazer mudança de rota? Olha, a gente fazia mudança de rota, esse é um dos. Como é que chama? Um dos grandes desbravadores, então, é o tal do Ericsson, né? Que tem a marca Ericsson, não tem? Do Ah, o famoso telefone. Ericsson. Então, Aham. esse Ericsson de hoje é dessa família aí que foi um dos desbravadores dessa época, que era um viking, né? Nossa, Um cara era um viking sim. que tinha realmente, que chegou aí, né? Tem aí o navio, a ponta do barco e tal. Então ele está em frente à igreja, essa estátua aí está bem em frente Ah, à em igreja. frente à igreja. Tem alguns elementos, não dá para ver aí, mas tinha alguns elementos celtas, né? Que ainda dos parecido com os deuses, né? Não lembro do nome dos caras agora dos celtas, mas tem elementos nessa escultura, tem Essa elementos, cultura, né? ela tem dessa coisa. E a Sim. mudança de rota era assim, porque essa era uma coisa assim, a minha ideia, eu vou conseguir ver a aurora boreal, não era o melhor momento, mas poderia ser, eu tinha visto vídeo de pessoas que tinham visto, né? Mas o que Aham. acontece? Ou a aurora boreal tem vários aplicativos, você sabe onde ela está acontecendo, qual é a chance dela acontecer e tal. E muita gente, quando vai para a Islândia, essa minha amiga mesmo que foi, em algum momento essas pessoas caçam a aurora boreal, né? Porque eles falam, ela vai aparecer lá, não sei aonde. Ela esteve no momento que a gente estava lá, só que ela estava, às vezes, assim, a 200 quilômetros de onde a gente estava. E onde a gente estava, a maioria do tempo que a gente estava como esse céu aí, que é totalmente encoberto. Então, assim, mesmo que você andasse 200 quilômetros para chegar lá e ver a aurora, você provavelmente não ia Não ia ver, ver. porque ela está totalmente encoberto, né? Então, assim, às vezes aquela pessoa, eu vi 4, 5 vezes, porque aconteceu realmente de estar num céu muito claro, de acontecer de novo, né? E a Islândia não é o lugar onde você vê melhor, é lá mais na Noruega, lá na Escandinávia, você vê melhor, na Finlândia, né? Sim. Diz que tem toda aquela região. E esse meu amigo esse Douglas, ele viu muito no Alasca, né? Olha, Então ele viu é na outro, Alasca. o Alasca é outro sonho de duas pessoas que eu conheço, a minha É, sobrinha eu Bia também e quero. o meu filho Luca. Bem com vontade de ir, bora lá. Eu tenho muita vontade de ir, mas precisa ver se o Trump vai deixar a gente ir, né? Nós Vai, ele só vai temos... cobrar o visto de turista e manda ir. Conta Aqui para nós é esse um dos vilarejo vilarejos. lindo, parece de Esse é um dos. filme, eu adoro essas histórias desses vilarejos assim. São bem pequenos, são bem simpáticos e realmente são todos pescadores, né? Porque tem pouca, como eu falei, não passei por nenhum campo de nenhum tipo de plantação, né? De coisa. Eu sei que tem Aham, alguns, como eu fui num restaurante que era só de champignon, então eram os produtores de champignon, né? Esse era um delícia. restaurante dessa cooperativa de champignon. E o restaurante só tinha uma sopa maravilhosa de champignon, alguns champignons salteados, umas manteigas com champignon e pães, Ah, era maravilhoso o restaurante. E era tudo de estufa, né?
E aí, Champignon é bom, né? Porque tem musgo pra caramba, né? Tem umidade pra caramba. É um lugar que eles. Terra dos mushrooms, né? A terra É. dos E mushrooms, tinha com um de. certeza. Eu vi na internet e tal, que o pessoal vai que era de tomate, mas aí era de estufa mesmo, né? Acabamos não indo, não passamos perto, né? E por que isso? Você falou muda de rota? Porque vamos olhar. E muitas vezes vai chover, tá chovendo a semana inteira naquele lugar. Como a gente tinha esses dias, vamos para o outro lado, né? Eu arriscava às vezes. Alguns dias a gente riscou e deu certo, né? Falava que ia chover e não choveu, né? Então, assim, tem essas mudanças de rota nesse aspecto, né? Não de realmente de ir para outro lugar, né? Mas. E essa é uma coisa E que eu aí? tirei uma foto, que é uma coisa que me surpreende, né? Fora do Brasil, né? Que essa pessoa que está agachada é uma mulher, né, com as costas estampadas. Ela é a motorista do ônibus que leva o centro de Reykjavik para o aeroporto, né? Ela é a motorista. Então, ela é a É um motorista, ela charter. que cobra, ela que cobra, e quando ela para nos pontos onde tem gente, ela desce, abre essa porta lateral, ela põe as malas dentro do carro, né, dos caras, né, e foi lá, né, assim, essa coisa assim, da mulher trabalhando de uma maneira que a gente só vê homens trabalhando aqui, né? Primeiro assim, não vê uma mulher jovem com uma cara de engenheira, assim, sabe assim, ela não é uma pessoa, né, que teria uma cara, uma pessoa motorista, uma pessoa de uma característica mais simples, uma pessoa não tão educada. Essa parecia que tinha PhD, de uma pessoa que você vê que é uma mulher bonita, falando bem, e tem essa coisa assim de carregar, né? Assim, eu subi super falei, gente, essa mulher tá. Ela dirigiu, ela cobrou, ela conferiu se estava todo mundo no lugar. Bárbaro! Que Desceu, abriu bárbaro! o portão, ela que pôs as malas lá para dentro, né? Então, assim, achei bem. Muito respeito, né? Muito respeito por É. qualquer trabalho, né? Principalmente o trabalho com as mãos, né? Isso é bem valorizado. Eu acho que aqui, talvez nas Américas, a gente, ou nas grandes cidades, né? A gente não tem essa valorização, Da talvez mulher, pela né? colonização, pelo trabalho manual, né? O que é manual. Por exemplo, tem um ator muito bacana, um ator, eu esqueci agora, que fez Em Nome do Pai, uma pessoa que eu gosto muito, fez diversos filmes famosos, e ele é irlandês. Ele falou, não quero mais fazer filmes, e agora ele é um sapateiro. Sim, né? Porque valorizar esse ofício, né? trabalho. Meu filho Ofício, Luca, que sabe o nome dele, se ele puser aqui para mim, eu vou lembrar o nome desse ator. Mas valorizar esse trabalho manual. Então, por que uma mulher não pode ser linda, maravilhosa, motorista, carrega, abre, né, por educação, e coloca a bagagem e que eu vejo muitos, inclusive de Uber, que eles abrem um porta-malas para você com um botão e você põe a sua mala e é tira a sua verdade, mala. nem sai do carro. Né? E que também está tudo certo, mas valorizar esse tipo de trabalho, porque um motorista de Uber também, isso dá muito trabalho, um motorista de táxi, um motorista de ônibus, é um trabalho que precisa ser valorizado, né? Que depende de diversas inteligências, inclusive a sinestésica, a corporal, enfim. Mas é um Mas outro essa coisa, assim, aprendizado, né? umas pessoas às vezes falam assim, eu gosto, eu conheço o Brasil inteiro, eu não conheço o Brasil inteiro, né? Tem várias coisas que eu ainda quero conhecer, mas eu gosto muito de viajar para fora, né? Porque eu acho assim, quando você viaja para o exterior, assim, você amplia tanto o seu conhecimento, porque assim, você abre olhos para tantas coisas que você não vê no seu país, sabe? Tem a beleza das coisas, né, no meu país, mas a cultura, as atitudes, elas são as mesmas. Para mim, não tem grandes, assim, né, grandes diferenças. Quando você vai num outro país, né, como mesmo na Europa, aí quando você vai para o Oriente, então mais ainda, né, você tem coisas tão diferentes funcionando perfeitamente, como diferente do que você entende como é aqui vai ser sempre um homem que vai carregar. Não, tem uma mulher, olha, é diferente. Então você amplia muito essa experiência, né, de Sem dúvida, vida, né? sem Então, assim, eu dúvida. falo, viajar, que você é uma viajante também, gosta, né? Tem essa dimensão, né? Quando a gente viaja para fora, né? Sim, quando a gente viaja, e tem diversas paisagens e diversas atitudes, como também já encontrei gente indelicada Em em qualquer época. viagem, está tudo É, certo, né? é, Faz é. gente indelicada ou delicada. Agora, eu me lembro de você dizer que talvez não tivesse semáforo, é isso? Ou eu confundi?
Não, a gente tinha alguns semáforos, mas tinha um semáforo que tinha a luz vermelha era um coraçãozinho. Isso! Você não pôs aqui também, era lindo. Eu tirei uma foto de um semáforo. Isso que eu falo, as coisas mais simples, né? Chama a atenção da gente fora do Super país, né? legal. Porque era um Gente, é um semáforo com Isso. uma luz vermelha, era um coração. Eu A achei luz tudo de vermelha era um uma coração, tipo assim, ó, cuidado, né? delicadeza. E assim, isso muda, é o mesmo vermelho, mas olha Sim. como a forma geométrica, ela muda toda a concepção do Tinha como outra passar coisa, por esse eu acho lugar. que eu tenho foto também, acho que bem mostrando para você. A gente se divertia, porque no sinal tem muito radar nas estradas, né? Principalmente quando chega nas cidades, né? E quando você está chegando na cidade, tem uma luz piscando. A luz piscando é aquele emoji de sorriso, sabe? Ah, Desce. sim, E aí ele olha como é um muda. emoji de sorriso verde, aí ele fica piscando, e embaixo tem a velocidade limite, né? E aí, quando você vai chegar, se você está mais alto, ele fica triste, assim, sabe? Ele fica com essa carinha. Olha, Era muito engraçado, a é gente viu muito vários. Olha, bacana isso, vai mudar né? a carinha dele. É muito bacana. Isso muda, isso alivia e comunica, né? Mas É, não e fica uma comunica. coisa de policiamento, né? É, Fica uma coisa de delicado. Ó, você isso, está de cuidado, ó, ultrapassando. toma cuidado, eu vou ficar Com triste se você cuidado. passar, né, acima da velocidade, né? Vai ser bem Pois engraçado. A gente é. tirou foto. Eu vou ver se eu acho uma foto, vou te mandar depois, para você ver que é engraçado. Aqui, o que é o perlão? Berlim um museu, né, dos Wonders da Islândia, né, as maravilhas da Islândia, tem algumas coisas, e ele é aqui nessa parte do domo aqui, né, essas partes são como caixas d'água, são acumuladores Ah, de água, e ela, interessante. tem várias coisas aqui que são como se fosse a caixa d'água da cidade. E tem alguma parte de Ah, acumulação. E tem esse domo aqui, eles fizeram esse museu. E aqui teve uma experiência bem bacana, que bom, ele é todo interativo, né? Super, é bem bacana. E aí tem uma experiência que é do vulcão, né? Então você senta numa sala, como da Disney, sabe que você entra naquelas salas da Disney, que tem sim. aquele domo e que tem aquele filme de 360 graus tal. Só que todo o filme é como se você descesse dentro do vulcão, lá na cratera do vulcão, bem Nossa. 2.000 metros. Então você vai passando pelas paredes, assim, Hum. né? De lava, de não sei o que tal. Aí você vai até o fundo. Aí, depois, quando você chega lá nos 2.000 metros, você vai vendo quantos metros você está descendo. E aí, quando você chega lá 2.000 metros, ele começa a subir como se fosse uma lava. Então, é como se você fosse uma lava e ele sobe numa velocidade assim, Uau! por cima, né, dessa imagem toda de você estar saindo por cima e cai longe assim do vulcão, e aí daquela visão 360 graus de onde você está. Assim, Gente, coisa Disney, sabe? Coisa de Disney. Mas é bem interessante, né, para você lindo, ter a experiência com lindo, o vulcão, né? maravilhoso. Agora a gente está Aí caminhando tem para. o Uber, tá vendo? Não é Uber. Você É viu lá? Uber, gostei do Uber. Aqui, conte para nós e a gente está caminhando aqui para o fim. Fale, querida. Isso é bem interessante. Em todas as pequenas vilas e também nas fazendas, como foi no Brasil, né? Como é no Brasil, tem umas pequenas capelas, sabe assim, muitas capelinhas. E é da época, né? Da colonização cristã, né? Vamos dizer assim, né? Que tinha todos os lugares, Uhum. tinha, né? A igrejinha, a pequena igreja, tal. Só que hoje não é mais. Eles não são mais cristãos, são protestantes, né? Não sei qual deles é, né? Mas eles são protestantes, né? Acho que já tem uns 100 anos, alguma coisa assim, mas ficou muitos anos sendo de Cristo, né? Cristo, os jesuítas todos, toda essa cristã. A religião cristã. Uhum. Então tem essas casinhas de cor escura. Eu fiquei imaginando, eu não sei por quê, mas tem muitas pretas. Eu acredito que preta porque acumula calor também, né? Então pode ser o preto normalmente acumula calor, né? E Aí também porque deve ter muita fuligem escura.
dura e é mais fácil para manter, né? Sei Talvez. lá, eu não É sei. para E também tem muito cuidar. desses banquinhos, como eu falei, né, para você, tem muitos lugares de vista, né? E que você pode sentar e Ai, fazer um piquenique, delícia. né? Então, é um povo bem, quando adequado o clima, bem outdoor, né? Que gosta de ficar fora, de ter um piquenique, alguma coisa, né? Tem muito Sim. desses lugares para sentar, né? Na beira da estrada, assim, para você olhar uma vista, sabe? Tem esses banquinhos. Essa era uma vila bem Contemplar bacana. também, né? Ficam É, muito tempo dentro de casa, né? é. Querida, caminhando para o final, você já falou bastante dos aprendizados, mas eu pergunto para todas as pessoas que vêm aqui contribuir, partilhar as suas viagens, né? E viagens não só físicas, mas através da música, da poesia, das artes, dos pensamentos. Qual é a contribuição, assim, você considera a contribuição maior dessa jornada para a tua vida? Olha, como todas as viagens, né? Eu sempre volto maior, né? Volto maior, assim, de conhecimento, de olhar, de visão, de ampliação mesmo, né? Das coisas que eu faço, de como eu faço e como isso pode ser de uma maneira diferente, né? Como tem coisas acontecendo fora e que não são quadradinhas como eu imagino que seja, né? E pode ser maior, né? E assim, a minha contribuição, assim, eu acho que eu tenho essa vontade de conhecer o planeta todo, sabe? Eu acho que o planeta é tão incrível, né? E essas minhas caminhadas todas, principalmente no Caminho de Santiago, né? Porque o primeiro que eu fiz 800 quilômetros, eu penso assim, falo assim, como com tanto terreno, né, com tanta terra, com tanta possibilidade de existência, por que a gente construiu uma civilização que ainda tem gente passando fome, né? Porque tem tanta potência, né? Então, essas coisas da grandiosidade do planeta, assim, me faz pensar que falta grandiosidade para a civilização, né? A gente poderia ser mais grandioso, né? Nessa questão. Então, a coisa mesmo do planeta. Você falou das reciclagens, né? Eles têm muito cuidado com tudo isso que é reciclável, porque é uma ilha, né? Todas as ilhas normalmente têm muita preocupação, né? Com o que traz para dentro. Ah, uma Lixo, coisa, né? eu vi algumas árvores, desse tipo pine, né? Os pinos, né? Essas árvores de pino, Uhum. né? E tinha algumas fazendas com pinos em volta, aquela coisa, a casa no meio e as árvores em volta. Eu falei, eles estão reflorestando com pinos, né? Por que será, né? Será que essa é a melhor árvore, né? Porque não vê muita árvore, né? E aí me contaram que não, que na realidade eu li, alguém me contou, que eles estão reflorestando, porque a Islândia, assim como a Nova Zelândia, né, a Austrália, essas pessoas que vinham do mar e que vinham ali, que não chegavam nessa terra, eles consumiam, né, as árvores e os animais, né, que era o que tinha. E as árvores, eles queimaram, né, por causa do frio, né? Então, assim, era lenha, né, para eles se aquecerem, né? No caso lá da Nova Zelândia, eles comeram todos aqueles pássaros enormes que tinham, né? E para pegar o bicho, que era muito grande, né? Os maores, né? Para pegar os bichos lá, eles punham fogo na mata, né? Para poder os bichos saírem e eles pegarem. Então, é desse momento assim que eles estão num processo de reflorestamento também, né? De ter mais árvores. Também, Você viu, quase não tem entendi. árvore, né? Você viu todas essas Pois paisagens, é. é raro. As árvores estavam sempre nas fazendas. Não existia nenhum lugar assim da natureza sozinhas. Sabe assim, tipo, que você percebia que era uma mata natural, né? Virgem ali. Todas estavam dentro dos ambientes de fazenda, né? Então, também, né? Fala assim, como o próprio ser humano, né? Como a gente evoluiu algumas coisas, mas ainda, né, tem uma Ah, outra coisa, nossa. né? Muito a se fazer, né? O que é evolução, né? O que é evolução? Enfim, a É, evolução é também. a favor de todas as expressões de vida, né? De Sim, expressões de vida. E é. nem sempre são todas as expressões de vida. Mas, enfim, isso aí é uma outra longa É conversa. outra conversa. Qual qual é a contribuição para o planeta, né? Fazer uma viagem, uma jornada como essa, Angélica?
Eu acho que para mim é sempre nessa coisa de ampliar a consciência mesmo, né? De ter mais cuidado com a natureza. Cuidei muito, né? Do reciclados, né? Eles têm muitos lugares que recebe o material O reciclado. lixo, né? A O gente tem lixo, muita preocupação com. Eu não Aliás, vi lixo é lá, uma mas preocupação tua há muito tempo, né, Angélica? eu não vi lá, mas vi muito no Caminho de Santiago. Isso é uma coisa que eu acho que faz falta no Brasil. Nem se fala sobre isso, que tem os contêineres de reciclagem de roupa, né? Porque hoje, assim, 90% das roupas que a gente usa são plástico, né? Todas essas roupas, né, de academia, tecnológica, Nylon, né? tudo que não precisa passar, tudo que não precisa lavar, tudo que não deixa suar, tudo isso é plástico, né? Então, a reciclagem da moda, do plástico, é muito grande. Então, eles têm ao longo de todas as trilhas, né? Não deixe para trás nada que você levou, né? Você vê o Everest está tudo poluído, né? Com todas as coisas que vocês estão deixando para trás. Lixo. Então, essa é uma coisa que eu acho que é uma discussão que deveria ter mais, e ninguém fica bem quietinho, né? De que é o problema da roupa, né? Hoje em dia, nossa roupa é muito poluente, né? Muito poluente. E não é reciclável. Artificial, e não é reciclável. E aí você está dizendo que foi no Caminho de Santiago que você viu que existem esses containers, ou foi na Islândia? Não, foi lá na Caminho de Santiago. Aqui eu não vi, mas eu vi todos os lugares para você, por exemplo, nos campings, tem um lugar onde você descarregar a fossa, né, as águas negras das vans, né, dos motorhomes, né? Então, eles têm esse cuidado, assim, de ter esse lugar que é público, se paga, né? Muito se paga porque você vai usar energia, né? Você põe lá sua tomada, né? Acho que paga $10 cada vez, mas eles são cuidadosos e limpos, né? Assim, tá tudo muito limpo e cuidado, não deixe isso, não deixe aquilo. Então, assim, você não vê bituca de cigarro no chão, que nem tem isso no Brasil, entendeu? Nas praias, não vi nada disso, né? É uma outra configuração, né? É uma outra configuração. E aí eu vou deixar essa imagem enquanto a gente faz a última. Como é que foi voltar para casa e qual é a ressonância interior que deu para você? Assim, voltar é sempre bom, né? Eu falo, sempre volto com a mochila mais cheia de experiências, né? De coisas novas que eu vi, bem feliz. E tem uma coisa que eu falo do Caminho de Santiago e que as pessoas, né, falam, tem aquelas catarses, as pessoas choram. Eu falava, não, eu não fiz nada disso, mas eu fiquei tão feliz. Eu todo dia levantava, punha a bota e ia caminhar. Então, assim, para mim, estar na natureza é uma conexão, né? Assim, essa coisa da consciência de estar na natureza. Eu tenho muita alegria de estar na natureza, sabe? De ver as coisas assim, realmente eu devo ter sido árvore em outra encarnação, entendeu? Eu me sinto muito em família. Senti falta das minhas amigas na Islândia. Angélica, a gente se conheceu na Unipaz, na Universidade Internacional da Paz, aqui de São Paulo. Você já trabalhou bastante pela Unipaz, do Festival Internacional da Paz, na própria Unipaz São Paulo, na Unipaz DF, a nossa matriz, né? Sim. A natureza, a separação, né? E o Pierre Weil, que é o fundador da Unipaz aqui no Brasil, nos trazia e nos trouxe e fazia com que a gente tivesse isso no nosso dia a dia. Nós somos natureza, né? A ilusão dessa separatividade. Então, quando você fala dessa alegria, é como se a gente tivesse de ver essas paisagens e de estar, né? De ser parte dela, né? A natureza, né? É estar com a natureza. Eu sou natureza, né? Nós somos natureza, então essa alegria é a alma dizendo assim, que bom que vocês lembraram, né, que somos todos, né, vocês não são um plus adicional a mais, vocês não são superiores, estamos ali juntos, né, coabitamos. Aliás, se a gente contar, né, existe, aliás, um cientista contou, um filósofo, um cientista, não me lembro, contou a história do mundo e colocou num dia, né? Sim. Em que o ser humano está nos últimos 11 segundos na linha do planeta, ainda se julga. Ainda se julga o dono do... E aí faz do planeta um grande shopping center, né? Mas, enfim, então essa alegria, né, da alma de estar... De estar na natureza, né? Estar assim... fazer parte mesmo, né? Nós fazemos parte, a gente vê isso nos banhos de floresta, que eu facilito com a turma toda, enfim.
e que influencia o nosso emocional também. Então, gente, estejam na natureza, porque é uma das maneiras da gente, um dos efeitos terapêuticos, né? Sim. Contra ansiedade, depressão, algumas doenças como o câncer também. Muito Sim. bem. Qual é a sua próxima trilha? A minha trilha, eu quero ir para a Patagônia. Tem Patagônia. algumas coisas por lá, bastante para fazer ainda. Atacama, tem muitos lugares que ainda quero conhecer. Quero ir ao Vietnã e Camboja. Minha lista tem várias coisas. Vietnã e Camboja, acho que eu vou com você, porque eu também Bora. quero. Patagônia também. Vamos ver se a Escócia gente... também. Oi? Escócia também, tá tudo na minha lista aí. Escócia, meu coração bate lá. Continua batendo lá. Muito bem. Gente, Angélica, uma última frase para você dizer o que ficou para você da jornada e desse encontro. E que você pode deixar para as pessoas. Eu acho que a gente assim, a gente vive contando histórias, né? Então, assim, que a gente possa, né, que tenha boas histórias para contar, né? Boas histórias vividas, né? Mesmo que sejam, às vezes, os sustos, tal, tudo é muito. Faz parte, né? Faz parte, né? Então, assim, que a gente tenha lindas histórias, né? Assim, dessas jornadas que a gente possa contar e que possa reviver. Cada vez que a gente conta, né? A gente revive aquelas coisas e vive novamente, né? Então, viagens, né? Essas histórias de viagem, de vivência são incríveis. Agradeço por você ter me convidado aí para poder falar um pouquinho. Essa é a minha primeira vez que eu faço isso, espero que dar tudo certo. Super gratidão. E, gente, a gente depois vai editar alguns trechos para a gente relembrar aqui. E eu quero agradecer demais você por ter topado. Eu sei que a tua agenda é super complexa, e ter topado, se preparar para esse primeiro convite, depois se preparar, porque são milhões de fotos. Você é uma pessoa que fotografa muito bem, tem esse olhar, já viajou pelo mundo, já morou, né, em lugares bem bacanas, como a Índia, como o canal no Panamá, né? Foi uma executiva de internacional e nacional, cuidando de marcas. E aí você tem esse olhar, né, de humano, de respeitar os seres não humanos também, e uma preocupação com o lixo, né? A gente não tem como jogar o lixo fora, gente. O planeta está com o lixo. Então, eu sei, eu vou sempre na casa da Angélica, lá em Arraial, um lugar maravilhoso, e ela tem um super cuidado com o lixo. Então, também fica essas atividades, esses atos dentro de casa, que são fundamentais e que inspiram outras pessoas. Então, eu gostaria muito de te agradecer pela pessoa que você é, pelo ser que você é, você ter topado, ter tempo de separar foto, que eu sei que são milhares, e compartilhar aqui com a gente. E agradecer as pessoas que estão aqui com a gente e agradecer as pessoas que ainda virão, que vão assistir esse nosso encontro, tá bom? Eu que agradeço essa janela aí que você me deu para eu aparecer. Querida, continuamos juntos. Abraço a todo mundo que está aí, agradeço a todos aí. E aí, então, dizendo que eu me expresso pela todos os cantos, pela cidadania planetária ecologada. Aí me perguntaram o que é ecologada. Foi um termo que veio, foi um download que eu recebi em 2015, assim, cidadania planetária ecologada. E eu não sabia exatamente, mas eu sabia que era um termo que eu ia entender depois. E fazendo... Ai, obrigada! Show, parabéns de episódio. Eu gosto desse título aí. Oi? Eu gosto desse título aí de ecologada. Ecologada, porque você é muito ecologada. Porque você, para aonde você estiver, que você tenha uma atitude ecológica, né? Na tua mente, nas tuas ações. Onde você estiver, o logado, porque você está logado, você está num local e, ao mesmo tempo, você está conectado com tudo. Quando eu fui fazer ecopsicologia, que eu estou cursando um curso que eu indico para todo mundo,
com o professor Marco Aurélio Bilibi, do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, aí eu entendi, é isso mesmo. O termo veio, mas eu não entendi o que era. Falei, algum dia eu vou entender. E aí que está, pela cidadania planetária, você é uma cidadã planetária que anda pelos mundos, né? Eu me Por reconheço aí. assim mesmo. E Às vezes eu vou em algumas reuniões aqui, aqui eu participei de várias associações, e as pessoas se apresentam assim, eu sou fulano, eu sou nativo. Aí, quando eu me apresento, eu falo, eu sou Angélica, eu sou terráquea. do planeta. Aliás, nós somos daqui, mas somos poeira de estrelas, viemos de outros Exatamente. lugares, né? De outras estrelas, de outros universos, mas isso também é uma outra É longa outro história. papo. Beijo, querida. Querido, Super gente, gratidão gratidão aí por imensa essa janela que você abriu para mim. para Beijo. nós, querida, Beijo para todo gratidão. mundo, gratidão aí por terem assistido. Os que ainda vão assistir. Até Isso aí. mais. Beijo. Tchau.